Beleza, está gravando. Então eu vou usar, vou compartilhar a tela e começamos. Queridos, a gente começa hoje uma outra fase, né, do conteúdo. A gente já começa a ver hoje, a partir de agora, reações orgânicas. É a parte que o pessoal tem uma certa dificuldade, maior dificuldade. Muitos alunos falam para mim que não entendem isso, que tem que decorar, que tem isso, tem aquilo. Então, quem tem aula, quem já teve aula comigo, Sérgio já teve, a Sara, a Carol, né, os meninos que já tiveram a oportunidade de estudar comigo, eu tento fazer de tudo para que não seja decoreba. Claro que algumas coisas você tem que memorizar, né? Acho que algumas coisas na vida você tem que guardar, óbvio, né? Mas a maneira com que eu tento explicar para vocês, eu tento fazê-los ver de uma forma mais lúdica, mais interessante, mais até que gostosa. Eu tento fazer isso para você entender, e você entendendo fica mais fácil, né, evoluir com o assunto aí. Então eu vou falar da teoria ácido-base. Claro que eu preciso de teoria ácido-base, claro que eu tenho que falar de Bronsted, claro que eu tenho que falar de Lewis. Eu sei que você sabe isso, eu sei que você sabe. Todo mundo sabe que você sabe, né? Mas é sempre importante que eu fale para a gente poder dar um upzinho, né, uma informação a mais, por mais que seja já maçante esse assunto para você, tá? Questão muito importante na prova do Enem, já estou te dando a dica, é a teoria de Bronsted e Lori, a dupla sertaneja da química, Bronsted e Lori. Então, só para lembrar, o meu chat, eu não estou vendo o chat, a tela está cheia para mim. Se você quiser perguntar, se você quiser interromper, não vai me atrapalhar em hipótese nenhuma. Eu até prefiro que você me interrompa, pare a aula na hora que você não estiver acompanhando e entendendo, e eu vou ter o maior prazer de parar de falar e te explicar, tirar sua dúvida, tá? Então, vamos em frente, teorias ácido-base. São 3 teorias ácido-base. A teoria de acordo com o conceito de Arrhenius, conceitos modernos, né, mais de 100 anos, mas modernos ainda. Conceito de Bronsted-Lori, todo mundo fala do Bronsted, esquece do Lori. É meio que Batman e Robin, né? O cara, Batman, ninguém esquece. Ninguém fala do Robin, esquece do Robin. E de Lewis. Então, essas são as teorias para ácidos e bases. A primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem, na verdade, é lembrar, né, que essas teorias só podem ser analisadas mediante uma reação química. Uma equação química, aí você pode analisar quem é ácido de Arrhenius, quem é base de Bronsted, quem é ácido ou base de Lewis. Você não deve, pode, né? Você não deve analisar o composto solto, não. Porque aí vai depender de quem esteja reagindo com ele para ele poder se comportar como ácido, como base. Tá? Então, a primeira coisa é você analisá-lo numa equação química, numa reação química. E a segunda coisa é você naturalmente observar a diferença entre os conceitos, no sentido da amplitude. Por exemplo, bandeira do Brasil, eu sempre falo isso. Claro que você já deve ter ouvido ou visto isso em algum livro, não é coisa minha. A bandeira do Brasil é formada por um retângulo, por um losango e por um círculo. O círculo seria o conceito de Arrhenius, o conceito mais limitado que existe. Dos 3 é o mais limitado. O conceito semilimitado, o losango, é o do Bronsted, é o losango. E o conceito abrangente é de Lewis. O conceito mais completo é o de Lewis, John Lewis. Arrhenius, antes de eu virar o slide, antes de eu mudar o slide para você. Toda vez que eu falar em Arrhenius, você vai lembrar da letra A da palavra Arrhenius, você vai lembrar da palavra água. Tem que ter água na equação, na reação. A análise, segundo Arrhenius, somente em solução aquosa. Bronsted já vai trabalhar com hidrogênio e o Lewis vai trabalhar com elétron. Por isso que a bandeira do Brasil representa esse conceito. O círculo mostra que o conceito de Arrhenius é muito limitado, porque nem todas as reações da química exigem ou têm a presença da água. O conceito semilimitado do Bronsted, em virtude de, se ele depende de hidrogênio, ora, nem todos os compostos da química têm hidrogênio.
portanto, é um conceito limitado, tá? Semi-limitado, quer dizer, né? É meio que bom e meio que ruim, porque limita só em relação aos compostos que apresentam hidrogênio. Bem-vindo, Zé, bem-vindo, Belinha. E o conceito de Lewis é o mais abrangente, porque Lewis mexe com elétron e todos os compostos da química, claro que tem elétron, tá? Então, fique que fique bem claro para você que o conceito mais abrangente é o Lewis, mas o conceito que mais cai em prova, especificamente prova de Enem, é o conceito de Bronsted, beleza? Vamos começar então com a teoria ácido-base de Arrhenius, para mim é mais tranquila, com certeza o Newton já deve ter falado, com certeza a Milena já deve ter falado, o conceito ácido-base de Arrhenius. Arrhenius, e esse bonitão aí, e inicialmente comia muito hambúrguer, ficou gordinho, parou e começou a estudar química. E quando ele estuda química, ele lança o conceito dele assim: ácido é todo e qualquer composto na química que, em presença de água, solução aquosa, é capaz de ionizar-se, liberando o cátion H+. Isto é conceito de Arrhenius para os ácidos. Eu, particularmente, quando eu dava aula para a primeira série do ensino médio, primeiro ano, eu não falava H+, eu falava H3O+. Porque quando o hidrogênio do ácido ele sai e se junta à água, ele vai se juntar formando um novo composto completamente. Então, é uma reação propriamente dita. Então, o H3O+, chamado cátion hidrônio ou cátion hidroxônio, é a marca registrada de quem é ácido segundo Arrhenius, porque qualquer substância em água que forma o H3O+, é um ácido segundo o conceito de Arrhenius. Por sua vez, a base é o seguinte: a base, quando é jogada na água, ela se separa, é uma dissociação. Então, um ácido, ele, por ser covalente, ele ioniza. A base, por ser iônica, ela dissocia. Então, eu, particularmente, não estou falando o nome da química, não, hein? Acho que a dissociação não é nem uma reação química, é simplesmente uma separação, pô. Sacou? Então, a reação de ionização, para mim, é reação mesmo, porque forma um novo composto, H3O+. Assim, eu faço o seguinte: a base, qualquer composto que tenha hidroxila ligada a metal, exceto hidroxiamonio. Toda base é iônica, mas somente uma não é metálica. Todas elas são, só o NH4OH, hidroxiamônico, não é. Quando você joga na água, separa, dissocia. Tanto o ácido em água quanto a base em água produzem íons livres. E quando eu produzo íons livres em uma solução que tem água, eu produzo uma solução capaz de conduzir corrente elétrica. Esta solução, que é cheia de íons livres em presença de água, é chamada de solução eletrolítica. Por isso que os ácidos, por isso que as bases são capazes de conduzir corrente elétrica. Então, o ácido, vou pegar 4 exemplos ali, vou pegar o ácido clorídrico, vou pegar o ácido cianídrico, vou pegar o ácido sulfônico, estou com sulfônico na cabeça porque eu dei aula de química orgânica agora, ácido sulfuroso e ácido fosfórico. Quando eu jogo ele na água e o hidrogênio se desperta ou se desmembra da molécula, se junta à água formando H3O+. Nestes exemplos, eu apenas mostrei a produção de H+, na forma de íon, a característica que marca o ácido de Arrhenius. Todo ácido, portanto, ioniza. Então, se você quiser saber a diferença entre ionização e dissociação, associa consoante, consoante, vogal, vogal. Quem ioniza é ácido. Olha lá, vogal, vogal. Ioniza começa com I, ácido começa com A. E quem dissocia é consoante, base, ou sal. Sal também dissocia. Se eu pegar aqui 4 bases para vocês, vocês vão ver que as 4 bases têm metal ligado a metal. São todas iônicas. Você tem o hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de chumbo, 4. Joguei na água, dissociou, exatamente liberando as hidroxilas. Tanto quanto o número de hidroxilas que é a base. Ô, Sara, Oi. a gente tava tendo uma aula do Newton bem agora que falava de Ka e Kb, né?
E aí, tem uma questão lá do ITA que falava, tipo, dissocia para ácido. Isso, tipo assim, tá tudo bem, o Newton falou que tava tudo bem. Mas e se a gente confundir? Porque, tipo assim, o certo seria ionizar para ácido, né? Então, Isso. De Juiz de Fora também costuma o pessoal do PISM, por exemplo. uhum, Na turma aí ninguém vai fazer PISM, né? Claro, né? Ninguém está uhum, na terceira série. Então, se eu estivesse fazendo uma aula para o PISM, eu ia falar, não se preocupe, eles consideram ionizar como dissociar como sinônimos, tá? Então, lá no ITA também. Na prova, se for uma prova de Enem, cuidado, tá, Ju? tá, Cuidado. Porque o Enem, ele gosta dos termos certos, técnicos, né? Então, eu beleza. chamo a sua atenção para isso. Agora, se o Newton, que é o mestre dos mestres, falou que a Aham. dissociação por ácido tá perfeito, quem sou eu para poder questionar? Na Sim, sim, só verdade, saber, tipo, conhece do tudo. Enem, se, tipo, se a gente tinha que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque Uhum. todas as vezes que eu faço questão, a maioria das vezes eu confundo. Aí, tipo, às vezes a questão me confunde por considerar o KA ser dissociação, entendeu? Aí, enfim. Entendi. Não, isso aí é uma dúvida que não é só sua, não. Infelizmente, se nós pudéssemos, né, normatizar isso, né, em todos os vestibulares, ó, né, no edital está lá assim, considere ionização igual a dissociação. Pronto, aí tá bom. Mas você não sabe qual vestibular que vai ser cobrado, da maneira com que vai ser cobrado, né? Então, eu te peço para que você fique esperta. Por exemplo, você faz uma questão como essa aí. Você vai ver que a palavra dissociação usada incorretamente, aspas, para o ácido, se ela não vai ferir, não vai alterar a resposta que você pretende marcar, tudo bem. Aí você pode considerar. Mas se for Uhum. realmente uma palavra que vai ser chave para a realização, para a escolha da resposta correta, por favor, fique esperto, tá? Tá, Única coisa que eu obrigada. posso te falar, de nada. É horrível quando a gente fica na dúvida e não depende da gente essa dúvida. Teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. Esse Bronsted-Lowry, ele para mim, eu fará, acho o conceito mais maneiro esse aí. Porque esse conceito, ele trabalha com o quê? Com próton. Aí o aluno pensa assim comigo, pensa assim, né? Fala, igual os meninos dos jesuítas essa semana, o menino, gente boa pra caramba, falou assim, mas próton, eu posso doar próton, mas o próton mora dentro do núcleo. Ele está certo, né? Só que olha o conceito do ácido segundo Bronsted. Espécie química que atua como doadora de prótons. Aí ele coloca entre parênteses H+. Ah lá, Júlia, olha que legal. H, hidrogênio, tem número atômico 1. Quantos prótons ele tem no núcleo? Um próton, uma carga positiva, porque o número atômico dele é 1. Ele tem naturalmente um elétron só na eletrosfera. Se eu sou um composto que tem hidrogênio e eu vou ceder esse hidrogênio, eu vou ceder só o hidrogênio. O elétron do hidrogênio vai ficar comigo. Ué. Então, o hidrogênio, quando ele sai da molécula, ele sai na forma de cátion. Como ele só tem uma carga positiva, e a carga positiva indica que é um próton, então esse hidrogênio H+, é chamado de próton, só isso. Então, o H+, é chamado de próton porque a única partícula que ele possui no seu átomo, depois de ter perdido seu elétron, é um próton. E nem nêutron ele tem. E o hidrogênio é 1, massa 1, atômico 1. 1 menos 1, nêutron 0. Não precisa de nêutron. O nêutron serve para evitar a repulsão entre os prótons. Esse hidrogênio não tem nêutron. Então ele só teria um próton. Se ele só tem um próton, ele é sinonimamente chamado de próton. Então H+, a partir de agora, será chamado de próton. Beleza? Então, espécie química que atua como doadora de próton, ele vai doar próton, doar H+. Perfeito, ácido. Se eu sou capaz de receber hidrogênio numa reação química, um hidrogênio na forma de H+, de próton, eu serei uma base. Então, a dica que eu te dou para esse conceito é que toda vez que o cara apresentar esse conceito de Bronsted-Lowry, na equação você vai ter aquele sinalzinho, aquela setinha de reversível. Neste conceito, você vai ter uma reação sempre reversível. Se é inteiramente reversível, pode até nem ser, mas que tem reversibilidade, terá. Beleza? Beleza. Vamos em frente? Olha que legal. Continuando com a teoria, que eu considero mais legal, mais maneira, eu te dou duas reações. Eu queria muito que vocês analisassem essas duas reações sem decorar. Perceba a setinha de mão dupla, ou seja, equilíbriozinho ali. Existe uma seta maior no sentido esquerda para direita e uma setinha menor no sentido direita para esquerda.
Lembra muito uma tautomeria, lembra? A tautomeria, uma seta maior, é para quem é mais estável, e a seta menor é para quem é menos estável. Pode pensar assim, não está errado não. Eu tenho água, H2O, reagindo com amônia, NH3, produzindo NH3 pontinho, H+. Eu fiz questão de deixar assim, mais o H-. Aquele pontinho que está entre o NH3 e o H+, é uma ligação coordenada dativa. Aquele pontinho é uma ligação coordenada dativa, que sai de quem tem par de elétron para emprestar para quem naturalmente precisa desse par de elétron. Beleza? Então presta atenção, ó. Como é que eu analiso teoria ácido Bronsted-Lowry? Ó, tô fingindo que vocês nunca viram isso. Eu estou dando aula como se eu estivesse dando aula a primeira vez disso para todo mundo. Eu tenho água, amônia. Vou formar amônio, NH4+, mais OH-. Olha a água. Olha a água à sua esquerda. Olha a água antes, olha depois que acontece a reação. Ela vai virar uma hidroxila lá do outro lado. A água tinha 2 hidrogênios, passa a ter apenas na hidroxila um só hidrogênio. Ora, então a água cedeu um hidrogênio. Cedeu um hidrogênio, a água é ácido de Bronsted. Cedeu hidrogênio para quem? Para amônia, né? Claro. A amônia, à sua esquerda, ali é NH3. Depois ela se transforma, após a setinha, em NH4+. Significa que recebeu um hidrogênio. Se a amônia recebeu um hidrogênio, a amônia é uma base de Bronsted. Então, para você analisar a teoria ácido de Bronsted, ácido de base de Bronsted, você tem que analisar antes e depois na equação. Você não pode analisar só o composto. Você tem que analisar ele antes e depois da equação. Por isso que nós chamamos esses dois compostos que estão sendo analisados de par conjugado. Traduzindo, a água funciona como ácido antes da reação acontecer. Depois que a reação acontece, ela se transforma em hidroxila. Se você quiser provocar o retorno da reação, ou seja, fazer com que ela se torne reversível, você vai ver que a hidroxila, OH-, tem um hidrogênio só. Ela vai se transformar em água. Então, ela passa a ter 2 hidrogênios. Então, a hidroxila passa a receber um hidrogênio da estrutura chamada NH4+, do amônio. Então, a hidroxila, quando ela retorna à sua forma original, que é a água, a hidroxila acaba recebendo um próton. Isso quer dizer que a água, ela começa como ácido, e do outro lado ela se transforma em hidroxila, que é uma base. E isso é chamado de par conjugado. A palavra conjugado significa alternado. Se eu sou ácido antes da reação iniciar, depois que ela termina, o meu produto formado a partir dela, da água, é uma base. Então, um par conjugado, dois compostos antagônicos. Se eu sou ácido, eu vou gerar uma base. Se eu sou uma base, eu vou gerar um ácido. Olha a amônia. A amônia é NH3. Depois que a reação ocorreu, ela se transformou em NH4+. A amônia, depois que a reação ocorreu, transformou-se em NH4+. Então, a amônia recebeu um hidrogênio. Se ela receber um hidrogênio, ela é uma base de Bronsted. E se eu fizer a reação no sentido oposto, o NH4+ vai se transformar em NH3, perdeu um hidrogênio. Se ele perde hidrogênio, ele vai ser um ácido segundo Bronsted. Então, quais são os pares conjugados da primeira reação? Água e hidroxila. E o segundo par conjugado da primeira reação? Amônia e amônio. Como é que eu diferencio o que faz um composto ser diferente do outro entre os dois que compõem o par conjugado? Qual é a diferença entre a água e a hidroxila? Um próton. É isso que cai na prova. A amônia e a amônio, par conjugado, os dois. Qual é a diferença entre os dois? Um próton. É isso que faz um composto ser diferente do outro quando você compõe um par conjugado. Olha o exemplo de baixo. No exemplo de baixo, eu tenho um ácido orgânico, um ácido carboxílico de um carbono só, chamado metanóico. Eu coloco o ácido metanóico na água. Perfeito. E aí, o que vai acontecer? O ácido metanóico, ele cede o hidrogênio para a água. Então, esse ácido metanóico, ele se transforma lá do outro lado em metanoato. Ele perde um hidrogênio. Então, o ácido metanóico, ácido, ele vai se transformar em metanoato. Base.
par conjugado. Se esse ácido é forte, ele vai gerar uma base fraca. Esse é proposto. Por isso, gente, que na química, na farmacologia, se usa muito isso. A gente tem na química orgânica um ácido chamado ácido pícrico. É o ácido da química orgânica de maior força ácida. Par conjugado dele, o picrato, é o antídoto dele. Se o ácido pícrico queima a pele, o picrato vai formar um medicamento que você conhece como nebacetim, que é usado contra queimadura. Olha que loucura, olha que legal. Então, esse negócio de par conjugado não é só para você ficar decorando, não. Na prática, é usado para ser um antídoto, o antagônico, o contrário, aquele que minimiza a dor ou diminui um pouco, né? Ou some com o transtorno que pode causar em você. Então, os pares conjugados da reação de baixo são o ácido metanóico e o metanoato. E o outro par conjugado é H2O e H3O+. Beleza? Você está percebendo que nessas duas reações, na primeira a água é um composto que atua como ácido, e na segunda reação a água funciona como um composto base. E isso prova que a água é anfótera. Nossa, eu estou falando demais, hein? No exemplo de baixo, eu estou colocando ali o ácido clorídrico, HCl. Ali eu só inverti, né? Eu botei Cl hidrogênio, reagindo com amônia. Vê se dá para você perceber. E o hidrogênio ligado ao cloro, ele vai se desprender do cloro e vai buscar o NH3. Será que dá para você perceber o que está acontecendo? Quando o hidrogênio se desprende do cloro, ele se desprende sem elétron, H+. E o hidrogênio, ele para se estabilizar, ele precisa de 2 elétrons. Ora, se ele sai da molécula do HCl sem elétron, ele vai buscar quem tem 2 elétrons para emprestar para ele. Olha quem tem 2 elétrons para emprestar para ele. Por isso que ele se junta ao nitrogênio, e o nitrogênio faz com o hidrogênio uma ligação dativa. Queria muito que vocês tomassem cuidado, porque agora, desde 2000 não, desde 1998, a expressão ligação dativa não é usada mais no ensino superior. É usado no ensino superior ligação coordenada. Você deve saber isso, acho que a Milena deve ter falado, ou eu mesmo, não sei se eu falei, ou o Milton falou. Fósforo está no terceiro período da tabela periódica, 3 camadas. Cloro está no terceiro período da tabela periódica, 3 camadas. Enxofre está no terceiro período da tabela periódica, 3 camadas. O que quer dizer isso? Por que você está falando 3 camadas? Porque quem tem 3 ou mais camadas é considerado raio grande. E a ligação dativa, hoje chamada de coordenada, é uma ligação volumosa que envolve 2 elétrons. Se eu quero te emprestar um par de elétrons, eu vou te emprestar um volume. É uma nuvem volumosa. Então, não é uma ligação volumosa. Então, a partir de 98, agora já está mais do que, né, ratificado isso, o fósforo, o enxofre e o cloro, a tal da dativa, que antes era representada por uma setinha, hoje você troca essa setinha por um traço duplo. Então, olha que legal, ó. Voltando lá em ligações, eu estou abrindo uma janelinha aqui para falar. O fósforo está na família 5A. Presta atenção. Olha lá, Gabi, 5A. Vamos ver se você lembra disso, hein? Se ele está na família 5A, ele tem que fazer 5 ligações, porque ele tem 5 elétrons na última camada. Fazer 5 ligações, não. Ele vai ter que fazer 3 ligações, desculpa. Se ele faz 3 ligações, ele emparelha 1, 2 e 3. Sobrou um parzinho de elétron no fósforo. Ele pode emprestar. Na hora que ele empresta esse par eletrônico, ele empresta na forma de ligação dativa. Então, antes era representado por uma seta, que não tinha muito sentido. Agora, estes 2 elétrons, quando são emprestados, a gente representa um traço duplo. Então, o fósforo, na verdade, vai fazer as 3 ligações tradicionais, sigma, e um traço duplo. Então, ele está fazendo quantas ligações? 5. Poxa, você acabou de falar que ele tinha que fazer 3, agora está fazendo 5? Isso chama-se expansão do octeto. Ele está fazendo mais ligações além do que a família dele quer que ele faça. O enxofre é a mesma coisa. O enxofre está na 6A, olha que legal. Enxofre 6A. E, portanto, ele tem 6 elétrons na última camada. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele vai fazer 2 ligações. Beleza. Ainda sobram nele 2 pares de elétrons, olha lá. Ele pode emprestar esses 2 pares.
Antigamente eram duas setinhas, agora serão dois traços, dois traços. Então, olha só quantos traços ele vai fazer. Sigma, sigma, dois traços da primeira dativa e dois traços da segunda dativa. Quantas ligações ele está fazendo? 6. Peraí. Quem está na 6A não tinha que fazer duas ligações? Ele está fazendo 6, fala. Isso chama-se expansão do octeto. Cloro é a mesma coisa. 7A. Quantas ligações o cloro tem que fazer? Se ele está na 7A, ele tem que fazer uma ligação. Sobram nele 3 pares eletrônicos. Ele pode fazer 3 ligações dativas. Então, peraí. Ele faz um traço sigma, um traço duplo da primeira dativa, um traço duplo da segunda dativa, um traço duplo da terceira dativa. Olha quantas ligações partem do cloro. 7. Que isso, cara? Não era para ele fazer uma ligação, vai estar fazendo 7? Isso é expansão do octeto. Tá? E o nitrogênio e o oxigênio, por serem átomos pequenininhos, por eles estarem no segundo período, só 2 camadas, a ligação dativa hoje é substituída por um traço simples. Então, você está percebendo o NH4? Olha só o NH4. Aquele hidrogênio que está em verde, ele está fazendo uma ligação com o nitrogênio, sim, só que esta não é uma ligação sigma. Esse traço do hidrogênio verde com o nitrogênio, pelo fato do nitrogênio ser um átomo pequenininho, é um traço que identifica uma ligação coordenada dativa. Beleza? É só para você lembrar, então. Então, nitrogênio e oxigênio, ao invés de você representar uma seta, uma dativa, você vai representar apenas um traço. Fósforo, enxofre e cloro, ao invés da seta, 2 traços. Tá? Curioso, estou falando demais hoje. A gente analisa a teoria num exercício, gente. Exemplo, ionização do ácido clorídrico em água. Você pega o HCl, coloca em água, olha a setinha aí voltando ali, ó. É porque eu não sei fazer a setinha no computador, eu fiz essa setinha aí como se fosse realmente uma equação reversível, tá? O equilíbriozinho ali. Então, H3O+, Cl-. Beleza. O HCl, ele perde o hidrogênio para a água, né? Claro, olha lá. E é claro que o HCl cedendo um próton para a água vai ser representado como ácido de Bronsted. E a água recebendo um próton, um H+ do HCl, vai se tornar uma base de Bronsted. Beleza? Hein? Tranquilo. Se você quiser, né, o produto do produto para o reagente, né, da direita para a esquerda, você pode fazer a mesma análise. Analisando o par conjugado, é o que cai na prova do Enem. HCl mais água dando H3O+, mais Cl-, significa que o ácido clorídrico e o cloreto, Cl-, formam juntos um par conjugado. A diferença entre os dois, um próton. Não esquece isso não, gente. O que difere um composto do outro no par conjugado é um próton, um hidrogênio. E a água e o H3O+, também, olha lá, os dois formam um par conjugado. Na reação do tipo Bronsted-Lowry, todos os participantes são ácidos e bases. Ácidos ou bases, né? São ácidos e bases porque são os 4 que a gente está analisando. O conceito de Bronsted caracteriza pela presença de pares conjugados. No Arrhenius não vai ter isso, não. E no Lewis também não vai ter isso, não. Ácido clorídrico e cloreto é um dos pares conjugados, enquanto a água e o H3O+, o outro par conjugado. Talvez esse seja o slide mais importante para mim, no sentido da importância para a prova do Enem, olha lá. O par conjugado são as duas espécies químicas, sendo sempre um ácido e uma base. E a diferença entre os dois está no próton. Só um próton que faz com que um par conjugado diferencie os compostos que o compõem. Tranquilo? Tem uma pergunta, gente? Está tudo bem até aí? A Gabi não vai me perguntar nada, não? Fará, Oi. parece que você tem superpoderes. Você sabe exatamente a hora que chama a atenção da gente. Por Aqui, quê? deixa eu te falar é porque toda vez que você fala assim, então, Gabi, eu tô meio que viajando assim, a minha atenção retorna. E é engraçado que você falou, Gabi vai perguntar no outro tentando ligar o microfone. Mas enfim, sabe que eu tô com dificuldade?
de entender o que é o conjugado. Igual, por exemplo, você mostrou o exemplo da água com a amônia. Tá, ali, Por deixa eu que que eu, voltar. por que que eu sei que o amônio, no caso, né, Ah, é ele que é o ácido conjugado? Porque foi ele que recebeu. exatamente. Ele que Ah, recebeu, ele foi formado a partir da amônia que recebeu o hidrogênio da água. tá. Então, tipo assim, o ácido conjugado seria que seria uma base, assim, né? Secretamente, porque Sim, no Bronsted Lowry é a base que recebe o H+. Então, entendi. no Pode ácido pensar conjugado assim. seria a base, né? Pode pensar assim. Uma Tá, boa. tá. Adoro quando vocês falam do jeitinho de vocês aí, porque eu acabo. É muito legal vocês verem de uma forma diferente do que eu vejo. Então, quando você fala algo diferente da minha visão, eu fico encantado, cara. Numa boa. É isso mesmo. Obrigada. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Valeu. Então, aqui já falei. Tá tudo bem aí? Serjão, tá tudo bem? Sara, tá tudo bem aí nessa parte? O Erg ama isso, hein? Olha lá. Vamos para a teoria ácido-base de Lewis. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção do Lewis é a letra E, da palavra Lewis. É de elétron. Então, recorda, arrênios, água. Se não tiver água, eu não analiso arrênios. Se não tiver água, eu não analiso arrênios. Se não tiver água no meio, na reação, não tem análise de arrênios. Bronsted mexe com próton, H+. Perdi próton, sou ácido. Recebi próton, eu sou base. Ácido e base de Lewis, o Lewis vai mexer com elétron. Como? Ácido é qualquer espécie química que tenha necessidade de receber par de elétrons, par ou pares de elétrons. Gente, como é que eu vou ver isso? O aluno fala assim, fará do céu, onde que eu vi? Como é que eu vou ver isso? Como é que eu vou saber isso? Eu não vou ter tempo. A prova do Enem é muito curto o tempo para fazer a questão. A dica para você, de mim para você, com muito amor e carinho, ó. Carolina, vê se você lembra disso. Eu tenho que analisar sempre o elemento central da molécula. Clara, use sempre a análise fundamentada no elemento central da molécula. Eu sempre vou ver se o cara é um ácido ou uma base de Lewis, olhando o elemento central da molécula. E parar do céu, que diabo é isso? Como é que eu vou ver quem é o elemento central? Quem é o elemento central é aquele que faz mais ligações, pô. Se eu faço 4 ligações, só faz uma, só o elemento que vai ficar no centro. Eu vou distribuir os elétrons. Se eu faço mais ligações, significa que eu tenho mais elétrons na última camada. Então, eu posso fazer para você o número de ligações, as ligações para você numa boa. Guarda isso, o elemento central é que define se o composto que você está analisando vai ser ácido ou vai ser uma base de Lewis. Então, olha só, ácido, espécie química cujo elemento central necessita receber par eletrônica. Melhorou. Base de Lewis, espécie química cujo elemento central possui par eletrônico disponível para ser emprestado. Por exemplo, eu tenho que fazer 3 ligações. Fiz 1, 2, 3. Fiz. Sobra elétron em você ainda, Fará? Sobra um par. Você pode me emprestar? Foi perfeitamente. Toma que o filho é seu. Eu te empresto na forma de ligação? Coordenada dativa. Eu vou repetir. Para você analisar se um composto tem um ácido ou uma base de Lewis, olhe o elemento central. Quer ver uma coisa? Se você quiser, até eu espero você anotar, se você quiser. Ó. Vamos analisar as famílias. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, até gás nobre. Tá? Então tá. Vamos analisar. Família 1A. Imagina o elemento central da família 1A. Quantas ligações ele tem? Quantos elétrons que ele tem na última camada? 1. Quantas ligações ele tem que fazer? Uma. Fez. Sobrou elétron nele depois que ele fez as ligações? Não. Então ele não pode emprestar a gente. Ele só vai poder receber. Metal da família 1A, numa formulação qualquer, o composto do qual ele faz parte será um ácido de Lewis. Não entendi. 2A, elemento da família 2A. Tem 2 elétrons na última camada. Ah, mas como assim elemento central? Você pode dar um exemplo? Dou. Por exemplo,
Exemplo para a Júlia. A Júlia até melhorou depois dessa aula, né? Cruzes. Não merece tu não, né, Eu Júlia? tava sem febre, né? Agora eu já tô quente. Ave Maria, o Fará tá me jogando praga. Não, pelo amor de Deus. Julinha, vê se dá para você ver no visor. Eu não sei se você está vendo. Pera Esse aí que eu composto vou colocar aqui. Tá, dando para ver. BeH2. Aham, Então sei. tá. Vou falar para você que o berílio mora na família 2A Aham, e o hidrogênio mora na família 1A. sim. Quem mora na família 2A tem que fazer duas Duas. ligações. Quem Aham, mora na família 1A tem que fazer uma. uma ligação. Quem que é o elemento central dessa molécula BeH2? O berílio? Pronto. Mas é É porque assim que ele que você faz vê. ligação com os dois. É porque ele faz mais ligação? Isso, é isso que você tem que saber. Agora, Ah, olha que legal. Ó, presta atenção, Ju. E presta atenção, meninos, meninas. Berílio mora na 2A. Olha o que eu faço, meus dedinhos. Eliana, meus dedinhos, como estão? Assim, aí vai. Ó, berílio, família 2A. Quantos elétrons na última camada? 2. Quantas ligações ele tem que fazer, Júlia? Uma, duas uhum. ligações. Sobrou elétron no berílio depois que ele fez as ligações? Não. Então ele não pode emprestar. Como é que ele vai emprestar elétron se ele não tem? Então ele só vai poder receber. Se ele vai Hum, receber, ele é um ácido de Lewis. entendi. Entendeu mesmo? Sim, aí toda vez que, tipo assim, for o elemento de maior família, é o que vai fazer mais ligação, né? Aí você considera ele o elemento principal. Perfeito. Beleza. Olha aqui, olha esse composto aqui, gente. Vê se vocês conseguem enxergar. Não sei se está dando para enxergar. Está na altura aí? Dá para ver? Tá sim, Fará. Dá sim. SiF4. Si é o silício. Silício mora na família 4A, queridos. 4A. Quantos elétrons na última camada? Vai lá, Daira. Quantos elétrons na última camada? 1, 2, 3, 4. Não é 4A? Beleza. Quantas ligações ele tem que fazer? Quem mora na 4A tem que fazer quantas ligações? 4. 4. Então ele vai usar e vai usar os elétrons. Opa! O silício usou todos os seus elétrons. Depois que ele usou todos os elétrons, sobrou mais elétron nele aqui, algum elétron? Não. Mas peraí, se o silício não tem elétron sobrando depois que realizou as ligações, ele não vai poder emprestar. Se ele não vai poder emprestar, ele só vai poder receber. Se ele pode receber, ele vai ser o quê? Um ácido de Lewis. Vocês entenderam, gente? Você não precisa decorar absolutamente nada. Família 1A, elemento central. A é ácido de Lewis. Elemento central da família 2A. A é ácido de Lewis. Elemento central da família 3A. A é ácido de Lewis. Elemento central da família 4A. A é ácido de Lewis. Quando a Agora, família do B lá também dá? não, B não, B não. O Não? B daqui a pouco eu falo para você que eu vou usar lá na orgânica o zinco e o ferro. Tá. Eu vou Beleza. mostrar para você numa boa, mas é na mesma linha de raciocínio, tá? Pode ficar tranquilo, a mesma linha de raciocínio. 5A, quantas ligações tem que fazer, Júlia? Quem mora na 5A, para completar 8, tem que fazer quantas ligações? 3. 3. Não, vou fazer. Sobra elétron em mim, sim ou não? Sobra. Posso emprestar? Pode. Então eu sou uma base de Lewis. Ah, bem mais fácil. 6A. Quantas ligações eu tenho que fazer? 1, 2. Sobra elétron em mim? Aham. Posso emprestar? Uhum. Base de Lewis. 7A, 7 elétrons na última camada. Faço uma única ligação. Fiz. Sobrou elétron em mim depois que eu fiz? Sim. Sobrou. 3 pares. Opa, eu posso fazer até 3 ligações dativas. Então eu sou uma base de Lewis. Xenônio caiu ano passado. Eu Enem nem me caiu lembro, ano tá? Porque eu passado. errei. Putz, vida. Xenônio, ele tem 8 elétrons na última camada. Ele tem 4 pares de elétrons na última camada. Ele precisa se ligar com alguém? Não, ele não precisa, mas ele pode emprestar par de elétrons, sim ou não? Pode.
através de ligação dativa. Então, quem pode ser base de Lewis na química? O elemento central da molécula, que seja da família 5A, o elemento central que seja da família 6A, o elemento central de uma molécula que seja da família 7A e o elemento central que seja da família 8A. Pronto, é isso que você precisa saber. Não precisa decorar absolutamente nada. Esse negócio da 8A é pegadinha, vacilo. Tá melhorando um pouquinho ou piorou geral? Ajudou total. Então tá lá assim, ó, o conceito de Lewis está associado à ideia de ligação dativa, que nós não falamos mais dativa, a gente fala coordenada, né? Na avaliação de Lewis, é importante que se faça a montagem da fórmula eletrônica, claro, dos participantes, obviamente, e localizar, faltou um R aí, a ligação dativa. Então, quem faz a ligação dativa é uma base de Lewis. Exemplificando o conceito de Lewis, gente, olha que legal. O cara te dá isso aí na prova e pede para você definir quem é ácido de Lewis, quem é base de Lewis, você vai morrer de rir. Sério mesmo. Sabe por quê? Você vai analisar o reagente ou o produto? Cara, reagente é antes da setinha, né? Todo mundo sabe, né? O produto é depois da setinha. Tá vendo aquele pontinho ali? Entre o BF3 e o NH3? Adivinha o que é isso? Adivinha o que é isso? Ligação dativa coordenada. Pronto. Beleza, é feito. Tem gente que fala assim, é multiplicação, BF3 vezes N aqui, nada disso, pô, para com isso. Isso é uma ligação dativa. Dá uma olhada no BF3, Júlia, dá uma olhada no NH3. O que eu falei para você? Para eu analisar o conceito de Lewis, eu tenho que olhar o elemento central. Boro, no país tropical, aquela música do Jorge Benjor. Ligar o flúor. Boro está na 3A. Flúor está na 7A. Flúor só faz uma ligação. Boro faz 3. Portanto, ele é o elemento central. Vou olhar o elemento central. O boro é o elemento que faz maior número de ligações. Portanto, ele é o elemento central. Maravilha. Boro, 3A. Você fica estável com 6 elétrons. Ele fica estável com 6. Né? Ele vai emparelhar aqui, vai emparelhar aqui, vai emparelhar aqui. Ele vai usar os 3 elétrons dele. Ele vai ficar estável com 6. Aí o cara diz, nossa, ele é uma exceção. O cara não sabe nem como é que escreve exceção, vai falar que ele é exceção. Ou, esse negócio de regra do octeto, isso é uma mentira. Não é todo mundo que consegue ficar com 8 elétrons, não. Você fica com o número de elétrons que você fica estável. O boro fica com 6, o berílio fica com 4, o enxofre fica com 12, o fósforo fica com 10. Olha que loucura. Estou falando sério. Esse negócio de regra do octeto é uma mentira. Isso é uma referência que criaram para ensinar para o 9º ano, para a primeira série do ensino médio. Porque nós sabemos que existem situações em que o elemento consegue ficar estável sem ficar com 8 elétrons na última camada. É o caso do boro. Tem nada de exceção. O boro é uma exceção. Que exceção que é, só? O boro está na família 3A, ele faz 3 ligações, ele usa os 3 elétrons dele, portanto, ele não tem elétron sobrando que possa depois emprestar. Portanto, se ele não pode emprestar, ele só vai poder receber. Se ele só pode receber, o BF3 é um ácido, segundo o conceito de Lewis. E o NH3, nós já sabemos que o nitrogênio faz 3 ligações e o hidrogênio só faz uma. Se o nitrogênio faz 3 ligações, significa que ele é o elemento central? Aí eu olho a família do nitrogênio. 5A. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na última camada. Ele tem que fazer 3 ligações. Fez. Sobrou elétron? Sobrou. Pode emprestar? Yes! Claro que pode. Então ele vai ser uma base de Lewis. Se eu empresto um par eletrônico do nitrogênio para o boro, é uma ligação que é feita através daquela setinha, ex-seta, e que agora, numa representação molecular, é indicado ou informado através de um pontinho. E esse pontinho é a ligação dativa que parte do nitrogênio para o boro. Entenderam, gente? Aí eu escrevo tudo que eu falei, ó. Eu vou mandar esses slides para vocês. Ao observar os reagentes BF3 e NH3, devemos levar em consideração o elemento central de cada substância. Note que o boro pertencente à família 3A
tem os seus 3 elétrons na camada de valência emparelhados com os átomos de flúor. Assim, não terá par de elétrons disponíveis para emprestar, e por isso é considerado um ácido de Lewis. Diante disso, nós chegamos à conclusão que o NH3 possui o nitrogênio, família 5A, claro, como elemento central, e tem o par eletrônico disponível para empréstimo. E este empréstimo será feito ao boro através de uma ligação coordenada dativa, por isso que dessa forma o NH3 é considerado uma base de Lewis. Sinceramente, na hora da prova, se você lembrar do Fará, se você chegar na prova, escrever na mão lá, 1A, 2A, 3A e 4A, ácido de Lewis. 5A, 6A, 7A e 8A, base de Lewis, pronto, acabou, cara. É só olhar o elemento central e encaixa nisso, você não erra. Exercícios. Assinale a alternativa correta a respeito dessa equação. Me ajuda? Letra A. Tá certo ou tá errado? O que você acha? A setinha, aquela setinha maluca ali, ó, é como se fosse um equilíbrio, tá? O setinha indo e setinha vindo. 2 setinhas. A letra A tá certa ou tá errada? O que você acha? Ah lá, Gabriela. Ele começa HNO3 e lá do outro lado ele fica NO3 menos. O que aconteceu com HNO3? De antes para depois. O que aconteceu com ele? Ele recebeu o elétron, né? Não, fala em termos de hidrogênio. O que Ah, tá. Ele aconteceu? doou H1. E se doa, ele é ácido. Olha só o que está escrito na letra A. Uhum. Tá vendo? Uhum. Olha a letra B. Ele está falando que NH3 é um ácido de Lewis. Aí você vai lembrar de mim. Pô, para ser ácido de Lewis, o elemento central tem que ter necessidade de receber par eletrônico. O Uhum. nitrogênio não. O nitrogênio tem par de elétrons sobrando, cara. Então ele não interessa. A letra C, analisa. HNO3 e NH4 formam um par conjugado? Não tem jeito. Se você formar um par conjugado, parte da molécula de antes e parte da molécula e depois tem que ter alguma coisa em comum. Tipo, eu tenho HNO3 e vou comparar com NH4, cadê o oxigênio? Para onde que o oxigênio ficou? Para pensar. Então, os pares conjugados têm que ser moléculas que têm algo em comum. HNO3 e NO3. Aí sim formaria um par conjugado. NH3 e NH4 positivo, aí formaria um par conjugado. Tá para entender? A resposta letra C está errada. HNO3 e NO3 menos formariam um par conjugado. NH3 e NH4 mais formariam um par conjugado. O que é ácido antes passa a ser base depois. O que é base antes da reação passa a ser ácido depois. Na boa ou não, gente? Tá dando para ir? Fará, só para uma anotação aqui. Quando é na visão de Lewis, da 1A até as 4A, como é que fala? Eles podem fornecer. Não. Não, Eles então eu não têm. anotei errado. Eles podem Exatamente. receber, Receber, isso. Pronto, que eu tá? anotei errado. Beleza, era isso. Beleza. Letra D é uma base de bronze Lore, sim ou não? Gabriela, contigo agora. Sim. Sim, resposta letra D. Ele está recebendo um hidrogênio do ácido nítrico que virou NH4 positivo. E a letra E me recuso a ler. Vou falar que o ácido nítrico é uma base, é meio difícil, né? Segundo exercício. A aula hoje é curtinha, depois desse exercício eu termino. Semana que vem, gente, pelo amor de Deus, não falte. Se você não puder assistir a aula na quinta-feira, assista na segunda. Eu vou começar a falar de efeito indutivo, de acidez, de basicidade. Eu preciso que você esteja de corpo e alma na minha aula, tá? Perdão. Analisa essa reação aí comigo, ó. SiF4 é o tetrafluoreto de silício, reagindo com 2 flúor menos 1, dando SiF6 menos 2. Observe que essa reação não é reversível. Beleza? Não tem par conjugado. Letra A, alguém poderia responder para mim? Não, porque não tem água. Isso!
Simplesmente isso. Como é que eu vou analisar um conceito de Arrhenius se o conceito de Arrhenius depende da presença da água na reação? Entenderam, gente? Daira tá quietinha aí, Clara tá quietinha aí. Carol, tá lembrando? Serjão tá quietinho Sim, aí? Pará. Beleza. Resposta: não é possível analisá-la de acordo com a teoria de Arrhenius, porque a reação não ocorre em presença de água. Como é que eu vou formar H+, cara? Como é que eu vou formar OH-, velho? Nem hidrogênio tem aí, cara. Nem oxigênio tem aí, não tem jeito. Segunda pergunta. Tenta responder para mim. É possível analisá-la de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, sim ou não? Não, porque não é reversível. Também, aceita, mas tem uma outra melhor ainda, Gabi. Não está errada a sua resposta, não. Hidrogênio. Isso! Cara, ganhei meu dia. Vai ser a quinta-feira tranquila que eu vou passar hoje, se Deus quiser. Eu fico contente quando vocês respondem, gente. Ô, Pará, aí também pode pensar porque não tem par conjugado? Isso! Ê, Júlia, hein? Eu adoro vocês. A resposta que eu daria da forma mais simples é porque a teoria de Bronsted depende do próton, do H+, doador de próton ácido, receptor de próton base. Tem próton aí? Não tem próton, cara. Beleza? Uma pergunta para você ficar livre de mim. Free of the me. Free of the me. Essa reação é possível analisá-la segundo o conceito de Lewis? Só tem jeito com ela. Só tem jeito, né? Todo mundo que tem elétron, né? Então vai. Como é que eu vejo mesmo? Esqueça o produto. Vejo só o reagente. Elemento central. Ah, tem aquele exemplo para a Júlia naquela hora, né? SiF4, silício, elemento central, mora na 4A. Se mora na 4A, vai fazer uma, duas, três, quatro ligações. Fez as 4 ligações. Perfeito. Sobrou o elétron dele? Não. Então ele não pode emprestar, ele só vai poder receber. Portanto, ele é um ácido segundo Lewis. Aí o cara fala assim, então o flúor 2 menos 1 é a base de Lewis. Claro que é. Mas por quê? Não, pula, já sei, vamos fazer outra questão. Não, tem que entender, pô. Para eu ser base de Lewis, eu tenho que ter par de elétron. O flúor menos 1, esse menos 1 significa 1 elétron. Mas são quantos mol de flúor ali? Não são 2? Então, na verdade, essa estrutura tem um par de elétron. Cara, guarda isso. Não sei se vai te ajudar. Júlia, você que gosta de anotar. Julinha Rímulo, você que gosta de anotar também. Estou sentindo falta da Mariana hoje. Todo cátion. Peraí, cátion? Perde elétron, né? Se perder elétron, está com deficiência de elétron, né? Se está com deficiência de elétron, é ácido de Lewis. Repeat, please. Todo cátion. Peraí, cátion. Slow motion. Cátion positivo. Positivo significou que perde elétron. Se perdeu o elétron, está com deficiência de elétron. E na química, quem tem deficiência de elétron é ácido de Lewis. Todo cátion é um ácido de Lewis. Ânion. Peraí, ânion tem carga negativa. Peraí, se tem carga negativa, tem elétron sobrando. Opa, se tem elétron sobrando, ele pode emprestar. Opa, todo ânion é uma base de Lewis. Guarda isso, hein? Por que não ensina assim quando a gente tá, tipo, lá no primeiro ano, pra não ferrar com a gente? Sempre ensina de jeito errado e fala, agora não é mais assim. Mas guarda isso, apaga o passado e fica... Até parece que eu sou o certo, né? Eu sou o fodão. Nada disso. Desculpa, falei um palavrão aqui. Mas é jeitinho de explicar só, Júlia. Você vê que você não tem nada de excepcional, nada de impossível de entender. É questão de boa vontade mesmo. E vocês estão a fim de aprender, pô, de recordar, de rever. A resposta. É possível analisá-la de acordo com a teoria de Lewis, uma vez que o elemento central, SiF4, está com uma camada de valência preenchida, ou seja, já fez todas as suas ligações. E por isso é um ácido de Lewis. Não tem condições de emprestar elétron. Já o fluoreto, F-, menos 1, né?
representado na equação por 2 mols, né? Então, 2 vezes -1, -2, são 2 elétrons, um par. Apresenta um par de elétrons que estará emprestado ao SiF4. Vocês estão vendo ali na equação que realmente o SiF4 recebeu 2 átomos de flúor com carga negativa, virou SiF6-2. Exatamente, ganhou 2 átomos de flúor, 2 ânions de flúor, e vai ficar SiF6-2. Isso é considerado uma base de Lewis, o flúor negativo. Para fechar a nossa aula, terminei. Ó, próxima aula eu vou falar disso, hein? Acidez e basicidade. Não deixa de vir, não, hein? Não deixa de assistir, não. Para fechar a nossa aula, gente, eu só queria te pedir uma coisa, uma coisinha. Vou parar de compartilhar aqui. Rapidinho, 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 rapidinho. Eu nunca vi tanta mensagem que eu recebo. Vou ocultar. Vou parar de compartilhar. Para fechar a nossa aula, ó, farei a apresentação. Ver se dá para... E a Sara está me pedindo desculpa aqui. Eu sou PC, está gravando. É o seguinte, ó. Guarda isso, hein? Só para fechar. Tudo que é ácido ou base de arrênios vai ser ácido ou base de Bronsted. E tudo que é ácido ou base de Bronsted vai ser ácido ou base de Lewis. Então, tudo que é de arrênios vai ser de Bronsted. E tudo que é de Bronsted vai ser de Lewis. É natural que tudo que seja de arrênios vai ser de Lewis. A recíproca não é verdadeira. Beleza? O que é de arrênios é de Bronsted. Se é de Bronsted, é de Lewis. É claro que se é de arrênios, vai ser de Lewis. Mas se você retornar, o retorno de Jedi não é verdade. Isso ajuda pra caramba. Então, se o cara te der uma reação de arrênios, se você definiu quem que é ácido de arrênios, quem que é base de arrênios, pode considerar que o ácido de arrênios vai ser ácido de Bronsted e o ácido de Bronsted vai ser ácido de Lewis também. Tá? Grande beijo para vocês. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência comigo. Espero que vocês tenham aproveitado. A Aninha também falou que ficou quietinha aí, não falou nada para mim. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo no WhatsApp, estou às suas ordens, tá? Obrigada, Sara. Beijo. Beijo, fiquem com Deus. Um abraço. Boa quinta. Obrigada, Sara. Boa tarde, tá? Boa. Tchau, tchau.